E aí pessoal, beleza? Então, continuando o nosso curso, agora nós avaliaremos a paciente em pé, ok? Então, na avaliação em pé, alguns detalhes são muito importantes. Primeiro, você já vai avaliar o seu paciente entrando no seu consultório, como ele está caminhando, como que é a posição dele, se ele está legal, se ele está desequilibrado. Então, você já vai ficando meio esperto para ver como esse paciente chega na sua clínica, né? Ele vai poder relatar que está com dificuldade, tem que apoiar nos lugares, se ele tiver com uma dor muito aguda, ou ele pode estar claudicando, e aí nós vamos conversando aqui no decorrer dessa aula, ok? Então o paciente em pé, aqui no caso a nossa modelo está de frente, e nós vamos olhar para ela aqui no caso, e nós vamos ver se tem alguma aberração, algo que chama muito atenção, ok? Essas aberrações, algo que chama muito atenção, essa paciente tem um desvio, um shift muito grande. Eu não vou estar preocupado nesse momento se ela tem pequenos desvios, se tem um ombro menor que o outro, se a pelve é um pouquinho rodada. Isso não vai me chamar muita atenção. Agora, situações como essa, né, no caso, por exemplo, de uma hérnia, de um shift lateral, aí já me chama mais atenção. Então, eu tenho que tomar cuidado, prestar atenção nessa posição. Então, eu busco por assimetrias que me chamem a atenção, ok? Então, essa é uma parte importante de eu analisar, tá bom? Agora, com a paciente de lado, também eu vou buscar algo que me chame muito atenção. Então, no caso aqui, é para ter uma lordose normal na coluna. Então, o que vai me chamar a atenção na paciente lateralmente como ela está aqui agora? É a perda, por exemplo, se ela chega muito cifótica, numa posição que não é habitual dessa paciente. Então, aí eu tenho que prestar muito atenção. Ou se ela chega muito ereta, ok? Então, se ela está numa posição que ela não vai conseguir se manter, se aquilo é anormal no caso da paciente aqui agora, ok? De costas, nós analisaremos a mesma coisa. Se tem, por exemplo, o shift lá que tinha no começo, então o ombro para cá e o tronco para lá desviado, né? Se tem alguma outra aberração, né? Se está para frente, como a gente já conversou anteriormente. Então, essa inspeção visual, nesse primeiro momento, é analisar exatamente isso, ok? Se alguma coisa chama muito atenção. No caso do shift, pode ter relação, né, com uma hérnia, por exemplo, se tiver desviada para esse lado, algo que esteja comprometido do lado direito, no caso de uma postura antálgica aqui, cruzada, por exemplo. Ok? Então essa é a primeira parte que eu gostaria de falar com vocês. E agora nós vamos para a segunda parte, que é uma parte mais funcional, um exame funcional com a paciente em pé. Ok? Então vou falar para minha paciente, nesse momento, fazer o paciente colocar as duas mãos na coxa e fazer uma flexão. Por exemplo, pode voltar, foi muito bem, mas se nos primeiros graus aqui ela já tem dificuldade de descer, ela tem uma dificuldade maior e já sente uma dor local, uma dor irradiada muito grande, eu já posso pensar numa protusão, numa hérnia de disco de repente, né? Algo que esteja ali atrapalhando a articulação e ocupando espaço. Então isso já tem que ir ficando na minha cabeça para depois eu pensar num possível diagnóstico para essa paciente, ok? E aí depois desse da flexão, então a gente pode fazer completa, na verdade. O paciente parou aqui. Se eu posso até colher isso como referência. Eu pergunto ao paciente, como está a sua dor? A dor está só aqui, a dor está na perna, formigou, bloqueou, como que está? E eu vou perguntando para a paciente, tá? Às vezes eu uso com meus pacientes, no caso ela está de calça, mas se ela tivesse de bermuda, alguma coisa, eu pego uma caneta e até faço um risquinho no local onde ela consegue chegar, para eu ter como referência isso daqui a pouco na hora de reavaliar o quadro, tá bom? Outra parte que nós podemos analisar aqui é o nível de dor, se a dor é nível 1, nível 2, né, ou até 10 na escala analógica de dor, por exemplo, tá ok? Então, todas essas referências são interessantes nós colhermos com o paciente, tá? Posso colocar a paciente de lado agora. Paciente,
eu vou pedir para você colocar as duas mãos aqui atrás e fazer uma extensão. A Luma faz bastante extensão aqui, tranquilo, não tem dor, né, Luma? Tranquilo, a nossa paciente. Nesse momento, o que me chamaria a atenção? Se ela começasse a fazer uma extensão aqui e já bloqueasse e sentisse dores irradiadas em uma das pernas, por exemplo, né, no membro inferior. Isso me chamaria a atenção também. Ok? De costas agora, paciente. Isso. Nesse momento, eu vou pedir para ela fazer um deslocamento lateral aqui da pelve. Então, o que eu tô buscando nesse momento, né? Eu estou abrindo o forame lateral, né, intervertebral do lado direito, aqui no caso da paciente, e comprimindo esse forame desse lado, ok? Então, vocês têm que, quando eu estiver analisando o paciente, tem que estar bem, pensando bem o que está acontecendo no forame intervertebral, então, nesse deslocamento lateral. Faço para os dois lados, é claro, e vou colhendo as informações de como o paciente está se sentindo, se aumenta a dor, se diminui, se bloqueia. Então, o aspecto visual, mais as sensações aqui na parte funcional dessa paciente. Ok? E depois eu vou fazer também a lateroflexão da coluna vertebral aqui, no caso da região lombar, onde eu estou fechando o forame intervertebral desse lado e abrindo o forame intervertebral do lado oposto. E vou vendo as reações que a paciente, no caso, está relatando. Vou colhendo essas informações. Ok? Então essa é uma parte interessante também de nós avaliarmos. Vou pedir para a paciente também fazer elevações da coxa, né? Coxa femoral aqui, né? Vai lá, paciente, vai fazer flexão da coxa femoral e vão analisar como está esse movimento, se ela está conseguindo fazer esse gerador, para eu saber como estão as raízes nervosas um pouco mais altas dessa paciente, ok? E depois, para as raízes mais baixas, eu vou pedir para a paciente andar nos calcanhares, onde nós estaremos analisando, aí tá bom, paciente? Analisando a força e o equilíbrio da parte de inervação de L4 e L5, ok? E aí, eu vou pedir para a paciente agora voltar na ponta dos pés para mim, fazendo favor, ok? Onde nós estaremos testando L5-S1. Nesse momento, eu vou ver como que ela anda, o equilíbrio dela, qualidade. E, por exemplo, se ela estiver andando nos calcanhares e de repente um pé começar a falhar, ok? Aí o drop foot significa que eu tenho uma compressão, algo de errado está acontecendo naquela inervação. E se, por exemplo, a paciente estiver andando na ponta dos pés, ok, e um pé não suportar e começar a cair, eu posso suspeitar dessas raízes mais baixas, ok?